Desfrutar a vida começa com uma escolha. A primeira escolha é a gente acreditar que todas as coisas que nos aconteceram podem se converter para o bem. Não importa o que sejam, todas as coisas que nos aconteceram, coisas ruins, coisas desagradáveis, coisas injustas, coisas más, podem cooperar para o bem daqueles que, número 1, amam a Deus e, número 2, são chamadas de acordo com seu propósito. E deixe-me simplificar isso para você. Quem ama a Deus e quem está disposto a fazer o que Ele diz para fazer. Eu nunca vou esquecer uma mulher que assistiu a uma conferência que fiz há muitos anos atrás. Aconteceu ser uma conferência de mulheres e naquela conferência algumas senhoras estavam sentadas numa mesa redonda no grande salão de banquetes e então tínhamos 3, 4 reuniões e no final a senhora veio até mim e ela disse: eu descobri qual é o meu problema nesse final de semana. Eu perguntei qual é e ela disse: bem, ela disse: eu fui abusada e muitas coisas ruins aconteceram na minha vida, mas enquanto eu estava sentada à mesa, parecia que Deus tinha colocado-me com várias outras senhoras que passaram por coisas quase que idênticas às que passei. Não é incrível como Deus prepara você às vezes? Ela disse: no final do fim de semana, isso foi o que eu descobri. Elas estão todas libertas. Mas tudo aquilo que Deus lhes disse para fazer e que elas fizeram, Ele também me pediu para fazer, mas eu nunca fiz. Nós estamos esperando muitas coisas esses dias e nós não estamos dispostos a fazer muito para sentir que ganhamos ou merecemos isso. E isso não é bom para as pessoas. A única maneira de você realmente poder apreciar qualquer coisa é saber o que você investiu para ter esta recompensa em sua vida. Ninguém saberá o que esse ministério significa para mim, por mais que David seja próximo de mim. Ninguém além de Deus jamais saberá o que esse ministério significa para mim, porque eu sei o que eu tive que passar para chegar onde eu estou agora. Talvez não possamos mudar todas as circunstâncias em nossa vida, mas podemos mudar nossa perspectiva. Eu sei que não faz nenhum sentido, mas não posso chegar aqui e dizer: sinto muito por ter sido abusado por meu pai. Eu não sei como Deus trabalha, mas Ele é Deus, Ele pode fazer coisas realmente muito incomuns e incríveis. Eu só sei que de alguma forma Ele trabalhou para o meu bem e para o bem de muitas outras pessoas. Eu sei que eu tenho uma vida muito melhor do que eu teria se isso não tivesse acontecido comigo. Então todos podemos parar de sentir pena de nós mesmos porque tivemos um mau começo na vida e apenas dizer: Deus, aqui, pega essa bagunça, deixe-me ver o que você pode fazer com isso. Deus recolhe os fragmentos de nossas vidas para que nada seja desperdiçado. Eis uma boa declaração para você: nada de bom acontece acidentalmente. Joyce Meyer disse isso. Deuteronômio 30:19. Eu quero que você veja estas escrituras, é muito importante. Hoje invoco os céus e a terra para testemunharem contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, pois, escolham a vida para que vocês e seus descendentes possam viver. Agora, então, vamos aplicar isso à nossa mensagem hoje. E se ele dissesse: eu dei a vocês a oportunidade de pensar bons pensamentos ou maus pensamentos? Tenha bons pensamentos e você terá uma vida boa, tenha maus pensamentos e você terá uma vida ruim. Agora você escolhe a maneira como quer pensar. Alguém aqui está convencido de que precisa ir para Deus e começar a fazer algum progresso na maneira como você pensa? A metade? Bem, vou pegar o resto de vocês, esperem. Romanos 12:21, eu amo isso. Está escrito assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam e dominem o mal com o bem. Para mim, essa é uma das mais poderosas escrituras da Bíblia. Você só vence o mal com o bem. Eu não devolvi ao diabo o que ele fez comigo, saindo e odiando todo mundo, sabe? Mas eu pego e devolvo tudo para ele sempre que eu abro a minha boca e prego a palavra para ajudar as pessoas.
Você não vai se vingar de alguém odiando essa pessoa, mas você pode com certeza fazer um estrago na maldade no mundo, levantando-se todos os dias e vendo como você pode ser bom para todos aqueles que chegam a você. Eu posso dizer isso apenas para ter certeza? Não quero ser grosseira, mas tire você mesmo da sua mente. Eu quero dizer, na realidade, nem tudo gira em torno de você. E nem tudo gira em torno de mim também. Sabe, se vamos acreditar em alguma coisa, então por que não ser algo bom? Você vai ter que combater o bom combate da fé. É uma luta, nós estamos numa guerra. O diabo sempre será o diabo. Mas veja, em vez de você temer e ressentir-se, fique entusiasmado. Eu tenho propósito todos os dias da minha vida. Eu tenho propósito de não deixar o inimigo controlar os meus pensamentos. De nunca deixar o diabo ditar o que vou dizer. Não tenho que falar de acordo com as minhas circunstâncias. Eu posso falar de acordo com a palavra de Deus. Todos os dias da minha vida. Eu tenho o desafio de amar as pessoas que não são necessariamente adoráveis, sabe? Vamos, alguém pode ir trabalhar e odiar a todos que não são legais, mas não precisamos do poder do Espírito Santo em nossas vidas para isso? Você não precisa comparecer a esse seminário para isso? Veja, você pode fazer isso sem qualquer fator de Deus em sua vida, mas quando Deus entra, Ele muda as coisas, pelo menos deveria ser assim. Efésios 4, versos 22 a 24. Dispam-se de sua natureza anterior. Rejeitem, descartem seu antigo eu não renovado. Isso literalmente significa parar de apenas agir como se estivesse agindo antes de se tornar uma nova criatura em Cristo. Eu tentei, Joyce, eu simplesmente não consigo. Sabe, não se trata de tentar, trata-se de crer em Deus e confiar nele e ter comunhão com ele e passar tempo na palavra. E Deus faz o trabalho em nós que precisa ser feito se aprendermos a ir para ele. Rejeitem o seu antigo eu não renovado, que caracterizou o seu antigo modo de vida, que se corrompe por vontades e desejos enganosos, e sejam constantemente renovados no espírito da sua mente. Constantemente? Oh, eu queria não ter dito isso. E sejam constantemente renovados no espírito de sua mente, tendo uma renovada atitude mental e espiritual. Eu queria que fosse dito, e uma única vez em sua vida, você tivesse que ter uma boa atitude, e depois disso todas as coisas ficariam bem. Mas não, temos que fazer isso dia após dia, após dia, após dia. Digam, eu estou animado. Alguns de vocês me olharam assim. Eu não vou dizer isso. E revistam-se do novo homem. O eu regenerado, criado à imagem de Deus. Divino em verdadeira justiça e santidade. Eu olho para esses versos como um sanduíche. Você tem o 22 e o 24, você tem o 23 no meio, e o 22 diz, rejeite sua antiga vida. Vamos agora simplificar. Pare de agir como se não fosse salvo. E agora aqui, comece a se comportar do jeito que Deus quer. Mas aponte para eu ir do verso 22 ao 24, ao verso de número 23. Tendo a sua mente constantemente renovada. E uma renovada atitude constantemente. E essa é a resposta. É a resposta, a maneira de ter essa vitória de viver a nova vida que Deus deu a nós, é aprendendo a pensar da maneira como Deus pensa. Isso não é automático. E veja, eu me levanto em algumas manhãs e quero dizer, antes que meus pés toquem o chão, eu começo a ter alguns dos pensamentos mais loucos. Quero dizer apenas coisas que fazem você pensar, alô? E realmente
eu falo comigo mesmo e eu digo, Joyce, nós não vamos lá. Já passamos por isso antes, não vamos lá. Eu sei que é um inimigo, e veja, o inimigo vai tentar todas as manhãs pegar os seus pensamentos, porque se ele os consegue logo cedo, ele pode roubar o seu dia. E você sabe, nas manhãs você está meio grogue, com sono e... Sabe, é tipo assim, eu realmente tenho que lutar contra o diabo hoje. Mas se você começar a olhar para isso como um desafio, isso pode realmente ser divertido. Pense sempre mais sobre aquilo que você tem do que o que você não tem. Que tal se terminarmos a história de Charlie? Alguém gostaria disso? Você quer saber o que aconteceu com o bom e velho Charlie, não é? Eu inventei, sabia? Ele não existe. Mas ele se encaixa em muitas pessoas. A falta de vontade de contar suas bênçãos é um dos maiores problemas de Charlie. Eu gosto dessa afirmação. Um homem chamado William Arthur disse: Deus deu a você o presente de 86.400 segundos hoje. Você usou ao menos um segundo para agradecer a Ele? Amém. Um de seus maiores problemas era que ele não tinha vontade de contar as suas bênçãos. Eu acho que todos concordaríamos que ele não estava grato por muita coisa, se é que estava por algo, sabe? Todas as suas bênçãos estavam nubladas pelos pensamentos negativos. Em vez de agradecer a Deus por ter um emprego, ele se ressentia de não ter um emprego melhor. Em vez de perceber que os pais faziam melhor para ele, achava que não o amavam o bastante para oferecer melhores oportunidades. Ele comparava tudo na sua vida com aqueles que tinham mais do que ele tinha, mas ele nunca percebeu o quanto ele tinha, e até mesmo como ele tinha mais do que a maioria das pessoas do mundo tinham. O que aconteceu com Charlie em longo prazo? Ele perdeu um emprego e estava prestes a perder outro quando o homem cristão com quem trabalhava o convidou para ir à igreja com ele e sua família. Julie já frequentava a igreja regularmente, mas Charlie sempre se recusava a ir com ela. Desta vez ele disse que sim. Isso acabou por ser a coisa certa no momento certo. Charlie finalmente havia sido infeliz por tempo suficiente e agora estava pronto para uma mudança. Alguém nesse edifício aqui foi infeliz por tempo bastante e está pronto para uma mudança? Veja, se você estivesse esperando que eu aparecesse e lhe desse uma palavra mágica sobre a sua vida aqui hoje, que transformasse todos os problemas ao seu redor... Desculpe-me, na verdade, às vezes, quando as pessoas tentam fazer isso, irrita-me. Deus faz muitos milagres, mas o maior milagre que Ele faz é mudar um ser humano. E isso acontece enquanto estudamos e conhecemos a Ele, e ficamos com Ele, e não paramos, e não desistimos, e observamos e vemos o que Deus pode fazer em nossa vida. Finalmente Ele estava pronto para a mudança. Alguém assistindo pela TV agora está pronto para uma mudança? Quando a oportunidade chegou no final do culto de receber a Jesus, Ele entregou a sua vida a Cristo. Você terá essa oportunidade daqui a 15 minutos. E alguns de vocês que ainda não tomaram a decisão de receberem a Cristo como seu Salvador, se você é Charlie, então hoje é o dia de Charlie ser salvo. Então Charlie juntou-se a muitas outras pessoas dizendo sim a Jesus. Gradualmente, ao longo dos anos, nós podemos simplesmente dizer a verdade. Gradualmente, ao longo dos anos, não da noite para o dia. Gradualmente, ao longo dos anos, Charlie aprendeu sobre o novo modo de pensar e a nova vida que Jesus oferecia. E ele mudou. Ele e Julie tiveram 2 filhos maravilhosos. Charlie ficou em seu emprego e foi promovido várias e várias vezes. Eu amo histórias com finais felizes. E você? Sabe, eu queria que toda a história terminasse assim, mas infelizmente nós sabemos que nem toda a história tem um final como esse. Minha boca, humor e atitudes. Uau! Ele certamente tem muito a ver com nossa vida, não é? Como seus pensamentos afetam sua visão da vida? Se você precisa
de um progresso, o que você pode fazer? Primeiramente, creia. Como se fosse uma criancinha, você deve crer. Eu creio. E se você vai crer em algo, pode muito bem ser algo bom. Eu creio que algo de bom vai acontecer na minha vida. Esse é um bom lugar para começar. Eu creio que Deus tem um bom plano para a minha vida. Eu creio que o meu futuro vai ser muito melhor do que o meu passado foi. Eu creio, eu creio, eu creio. Diabo, você está me ouvindo? Eu creio. Amém? Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Então comece a pedir a Deus o que você quer e precisa. Você não tem porque não pede. Quando você vai a Deus em nome de Jesus, você está apresentando a Deus tudo o que Jesus é e não o que você é. Nenhum de nós merece a ajuda de Deus. E isto é o que é tão maravilhoso sobre a nova vida em Cristo. Em Mateus 7, 7 e 8 diz: peça e você receberá. Busque e encontrará. Bate e a porta será aberta para você. Continue pedindo, você receberá. Continue batendo. Deus é seu amigo, quer atender às suas necessidades. Continue pedindo, 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 pedindo a Ele. E se você não está recebendo o que a Bíblia diz que você pode ter, então peça a Deus para lhe mostrar a verdade. Sim, E conhecerão a verdade libertará vocês. Você sabe o que eu digo o tempo todo? Não é a verdade sobre o Deus que libertará a mim? Assuma a responsabilidade pela sua vida. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Eu até mesmo posso ouvir: isto não é minha culpa. Certo? Tudo bem com isso. Isso não é sua culpa. Mais uma vez, se você unir-se a Deus e começar a fazer o que Deus mostra para fazer, é a única maneira de resolver o problema. Ninguém mais vai vir e consertar isso, somente Deus pode consertar. Ele não só vai fazer isso para você, Ele vai fazer isso com você e através de você. Amém? Passe mais tempo com Deus. Você diz: o que eu posso fazer quando passo tempo com Deus? Apenas faça alguma coisa. Você pode sentar-se e não fazer nada, você pode ler. E acima de tudo, converse com Ele honestamente. Não é tanto o que você faz quando passa tempo com Deus que é importante. O importante é que você sempre dê a Ele tempo. Estão me ouvindo? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Alguns de vocês, honestamente, se você se levantasse e gastasse 15 minutos todas as manhãs com Deus, sua vida mudaria tão radicalmente que seria inacreditável. Pare de tentar encaixar Deus em sua agenda e comece a organizar a sua agenda em torno de Deus. Salmo 91:1. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá estável e descansará à sombra do Deus Todo-Poderoso, cujo poder nenhum inimigo pode enfrentar. Veja isso, olhe para isso. Aquele que habita, vive e permanece no lugar secreto do Altíssimo. Aquele que passa tempo com Deus regularmente. Aquele que reconhece que sua presença está com você e em você todo o tempo. Ele permanecerá estável. Você precisa de estabilidade emocional? Aí está como conseguir. Você sente que está prestes a enlouquecer? Vá para algum lugar, em um closet, pode ser num banheiro ou um lugar onde você fique sozinho por 2 minutos ou 3 minutos. Vá se trancar no banheiro da empresa se você sentir que está prestes a arrancar a cabeça de um colega de trabalho. E diga: Deus. Ok, Joyce, respire. Deus. Dê-me força, Senhor, para voltar lá e agir como você quer que eu haja, Senhor Jesus. Vamos, você tem que lutar por sua vida.
Nós recebemos a carta mais linda de alguém na Rússia. E eu prego em todos esses países em sua própria língua e, portanto, eu quero dizer, eu não conheço os idiomas, mas eles são traduzidos. E então, eu falo em 93 idiomas, isso não é incrível? E, sabe, mesmo que a tradução seja boa, muitas vezes, aquilo que eu digo aqui ainda não faz muito sentido para eles. E assim, essa pessoa escreveu perguntando, por favor, você poderia dizer-me onde é o esconderijo? Eu só tenho um celeiro e uma cabana, sabe? Eu amo isso. Então, aquele que habita no lugar secreto. Era o closet. Ela disse, você pode me dizer onde é esse armário? Bem, você entendeu. Quer saber a palavra de Deus? Eu quero colocar uma escritura. Sabe, eu vou ter feito cerca de 10% dessa mensagem, mas acho que você está entendendo. Hebreus 4:12, vejamos essa escritura. Se reservarmos tempo para olhar essas coisas, elas são incríveis. Pois a palavra que Deus diz é viva e cheia de poder. Sabe, quero dizer, se você trabalhou o dia todo e você viajou para entrar aqui para se sentar com milhares de outras pessoas e ouvir uma mulher pregar para você, sabe por quê? Porque a palavra de Deus é viva e cheia de poder. Cada palavra de Deus é como uma cápsula de poder. Tem poder nela. É por isso que eu acreditei por anos e ainda acredito que enquanto a palavra é pregada, pessoas são curadas e preenchidas com o Espírito Santo. Quando Pedro estava pregando, as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Elas não tinham que parar e fazer certas orações. Enquanto a palavra estava sendo pregada, as pessoas eram curadas, eram cheias e eram tocadas e elas eram libertas. Os demônios tinham que fugir, porque a palavra de Deus é cheia de poder. E sabe, a Bíblia diz que nós devemos meditar na palavra de Deus, e outra maneira de olhar para isso é como mastigá-la. Porque meditar significa repassar mais e mais em sua mente e até mesmo murmurá-la e murmurá-la em silêncio. É como mastigar sua comida. Se você engolir sua comida inteira, você não obterá nenhuma nutrição dela. Mas quanto mais você a mastiga, mais ela quebra os seus nutrientes e mais ela entrará em seu corpo. Eu posso ler rapidamente o capítulo todos os dias, e isso não significa nada para mim. Eu posso pensar, eu sou um bom cristão, sabe? Eu fiz a minha marquinha hoje, sabe? No meu calendário bíblico. Mas nada aconteceu comigo. Mas você pode pegar o Salmo 91, verso 1, e pode meditar sobre ele durante uma semana inteira. E de repente algo cairá da sua cabeça para o seu espírito. E o que você aprende é, sempre que eu estiver com problemas, vou correr para Deus. Porque Ele é o único que me manterá estável. Pois a palavra de Deus é viva e cheia de poder. Ela é ativa, operante, energizante e eficaz. Você sabe que a palavra de Deus está operando em você agora mesmo? É mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma do espírito imortal, juntas e medulas. A palavra de Deus é suficientemente afiada para entrar em nossas vidas e dividir todos os motivos e nos mostrar exatamente o que é certo e o que é errado e o que fazer em todas as situações. Você nunca terá um único problema em que Deus não guiará você se você realmente escutá-lo. Não seja como mulher para quem Deus falou tudo o que Ele estava contando a todas as outras. A diferença é que elas fizeram e ela não fez. Tudo o que Ele disser para você, faça-o. João 2,5. Eles queriam um milagre e a mãe de Jesus disse para o povo, faça tudo o que Ele disser. Que fórmula simples para uma vida bem-sucedida. O que for que Jesus pedir para fazer, faça. Se você concorda ou não, faça. Se é bom ou não, faça. Se você acha que é uma boa ideia ou não, faça.
Mesmo que não faça qualquer sentido para você, faça. Desfrutar a vida começa com uma escolha. A primeira escolha é a gente acreditar que todas as coisas que nos aconteceram podem se converter para o bem. Não importa o que sejam, todas as coisas que nos aconteceram, coisas ruins, coisas desagradáveis, coisas injustas, coisas más, podem cooperar para o bem daqueles que, número 1, amam a Deus. E número 2, são chamadas de acordo com seu propósito. E deixe-me simplificar isso para você. Quem ama a Deus e quem está disposto a fazer o que Ele diz para fazer. Eu nunca vou esquecer uma mulher que assistiu a uma conferência que fiz há muitos anos atrás. Aconteceu ser uma conferência de mulheres e naquela conferência algumas senhoras estavam sentadas numa mesa redonda no grande salão de banquetes e então tínhamos 3, 4 reuniões e no final a senhora veio até mim e ela disse: eu descobri qual é o meu problema nesse final de semana. Eu perguntei qual é e ela disse: bem, ela disse: eu fui abusada e muitas coisas ruins aconteceram na minha vida, mas enquanto eu estava sentada à mesa, parecia que Deus tinha colocado-me com várias outras senhoras que passaram por coisas quase que idênticas às que passei. Não é incrível como Deus prepara você às vezes? Ela disse: no final do fim de semana, isso foi o que eu descobri. Elas estão todas libertas. Mas tudo aquilo que Deus lhes disse para fazer e que elas fizeram, Ele também me pediu para fazer, mas eu nunca fiz. Nós estamos esperando muitas coisas esses dias e nós não estamos dispostos a fazer muito para sentir que ganhamos ou merecemos isso, e isso não é bom para as pessoas. A única maneira de você realmente poder apreciar qualquer coisa é saber o que você investiu para ter esta recompensa em sua vida. Ninguém saberá o que esse ministério significa para mim, por mais que David seja próximo de mim, ninguém além de Deus jamais saberá o que esse ministério significa para mim, porque eu sei o que eu tive que passar para chegar onde eu estou agora. Talvez não possamos mudar todas as circunstâncias em nossa vida, mas podemos mudar nossa perspectiva. Eu sei que não faz nenhum sentido, mas não posso chegar aqui e dizer sinto muito por ter sido abusado por meu pai. Eu não sei como Deus trabalha, mas Ele é Deus, Ele pode fazer coisas realmente muito incomuns e incríveis. E eu só sei que de alguma forma Ele trabalhou para o meu bem e para o bem de muitas outras pessoas. Eu sei que eu tenho uma vida muito melhor do que eu teria se isso não tivesse acontecido comigo. Então todos podemos parar de sentir pena de nós mesmos, porque tivemos um mau começo na vida e apenas dizer: Deus, aqui, pega essa bagunça, deixe-me ver o que você pode fazer com isso. Deus recolhe os fragmentos de nossas vidas, para que nada seja desperdiçado. Eis uma boa declaração para você: nada de bom acontece acidentalmente. Joyce Meyer disse isso. Deuteronômio 30:19. Eu quero que você veja estas escrituras, é muito importante. Hoje invoco os céus e a terra para testemunharem contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, pois, escolham a vida para que vocês e seus descendentes possam viver. Agora, então, vamos aplicar isso à nossa mensagem hoje. E se ele dissesse: eu dei a vocês a oportunidade de pensar bons pensamentos ou maus pensamentos? Tenha bons pensamentos e você terá uma vida boa, tenha maus pensamentos e você terá uma vida ruim. Agora você escolhe a maneira como quer pensar. Alguém aqui está convencido de que precisa ir para Deus e começar a fazer algum progresso na maneira como você pensa? A metade? Bem, vou pegar o resto de vocês, esperem. Romanos 12:21, eu amo isso. Está escrito assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam e dominem o mal com o bem.
para mim essa é uma das mais poderosas escrituras da Bíblia. Você só vence o mal com o bem. Eu não devolvi ao diabo o que ele fez comigo, saindo e odiando todo mundo, sabe? Mas eu pego e devolvo tudo para ele sempre que eu abro a minha boca e prego a palavra para ajudar as pessoas. Você não vai se vingar de alguém odiando essa pessoa, mas você pode com certeza fazer um estrago na maldade no mundo, levantando-se todos os dias e vendo como você pode ser bom para todos aqueles que chegam a você. Eu posso dizer isso apenas para ter certeza? Não quero ser grosseira, mas tire você mesmo da sua mente. Eu quero dizer, na realidade, nem tudo gira em torno de você. E nem tudo gira em torno de mim também. Sabe, se vamos acreditar em alguma coisa, então por que não ser algo bom? Você vai ter que combater o bom combate da fé. É uma luta, nós estamos numa guerra. O diabo sempre será o diabo. Mas veja, em vez de você temer e ressentir-se, fique entusiasmado. Eu tenho propósito todos os dias da minha vida. Eu tenho propósito de não deixar o inimigo controlar os meus pensamentos. De nunca deixar o diabo ditar o que vou dizer. Não tenho que falar de acordo com as minhas circunstâncias. Eu posso falar de acordo com a palavra de Deus. Todos os dias da minha vida. Eu tenho o desafio de amar as pessoas que não são necessariamente adoráveis, sabe? Vamos, alguém pode ir trabalhar e odiar a todos que não são legais, mas não precisamos do poder do Espírito Santo em nossas vidas para isso? Você não precisa comparecer a esse seminário para isso? Veja, você pode fazer isso sem qualquer fator de Deus em sua vida, mas quando Deus entra, Ele muda as coisas, pelo menos deveria ser assim. Efésios 4, versos 22 a 24. Dispam-se de sua natureza anterior. Rejeitem, descartem seu antigo eu não renovado. Isso literalmente significa parar de apenas agir como se estivesse agindo antes de se tornar uma nova criatura em Cristo. Eu tentei, Joyce, eu simplesmente não consigo. Sabe, não se trata de tentar, trata-se de crer em Deus e confiar nele e ter comunhão com ele e passar tempo na palavra. E Deus faz o trabalho em nós que precisa ser feito se aprendermos a ir para ele. Rejeitem o seu antigo eu não renovado, que caracterizou o seu antigo modo de vida, que se corrompe por vontades e desejos enganosos, e sejam constantemente renovados no espírito da sua mente. Constantemente. Eu queria não ter dito isso. E sejam constantemente renovados no espírito de sua mente, tendo uma renovada atitude mental e espiritual. Eu queria que fosse dito, e uma única vez em sua vida você tivesse que ter uma boa atitude, e depois disso todas as coisas ficariam bem. Mas não, temos que fazer isso dia após dia, após dia, após dia. Digam, eu estou animado. Alguns de vocês me olharam assim. Eu não vou dizer isso. E revistam-se do novo homem. O eu regenerado, criado à imagem de Deus. Divino em verdadeira justiça e santidade. Eu olho para esses versos como um sanduíche. Você tem 22 e 24, você tem 23 no meio, e o 22 diz, rejeite sua antiga vida. Vamos agora simplificar. Pare de agir como se não fosse salvo. E agora aqui, comece a se comportar do jeito que Deus quer. Mas aponte para eu ir do verso 22 ao 24, é o verso de número 23. Tendo a sua mente constantemente renovada. E uma renovada atitude constantemente. E essa é a resposta. É a resposta, a maneira de ter essa vitória de viver a nova vida que Deus deu a nós, é aprendendo a pensar da maneira como Deus pensa. Isso não é automático,
E veja, eu me levanto em algumas manhãs e quero dizer, antes que meus pés toquem o chão, eu começo a ter alguns dos pensamentos mais loucos. Quero dizer apenas coisas que fazem você pensar: alô? E realmente eu falo comigo mesma e eu digo: Joyce, nós não vamos lá. Já passamos por isso antes, não vamos lá. Eu sei que é o inimigo, e veja, o inimigo vai tentar todas as manhãs pegar os seus pensamentos, porque se ele os consegue logo cedo, ele pode roubar o seu dia. E você sabe, nas manhãs você está meio grogue, com sono e... Sabe, é tipo assim: eu realmente tenho que lutar contra o diabo hoje. Mas se você começar a olhar para isso como um desafio, isso pode realmente ser divertido. Pense sempre mais sobre aquilo que você tem do que o que você não tem. Que tal se terminarmos a história de Charlie? Alguém gostaria disso? Você quer saber o que aconteceu com o bom e velho Charlie, não é? Eu inventei, sabia? Ele não existe. Mas ele se encaixa em muitas pessoas. A falta de vontade de contar suas bênçãos é um dos maiores problemas de Charlie. Eu gosto dessa afirmação. Um homem chamado William Arthur disse: Deus deu a você o presente de 86.400 segundos hoje. Você usou ao menos um segundo para agradecer a ele? Amém. Um de seus maiores problemas era que ele não tinha vontade de contar as suas bênçãos. Eu acho que todos concordaríamos que ele não estava grato por muita coisa, se é que estava por algo, sabe? Todas as suas bênçãos estavam nubladas pelos pensamentos negativos. Em vez de agradecer a Deus por ter um emprego, ele se ressentia de não ter um emprego melhor. Em vez de perceber que os pais faziam melhor para ele, achava que não o amavam o bastante para oferecer melhores oportunidades. Ele comparava tudo na sua vida com aqueles que tinham mais do que ele tinha, mas ele nunca percebeu o quanto ele tinha, e até mesmo como ele tinha mais do que a maioria das pessoas do mundo tinham. O que aconteceu com Charlie em longo prazo? Ele perdeu um emprego e estava prestes a perder outro quando um homem cristão com quem trabalhava o convidou para ir à igreja com ele e sua família. Julie já frequentava a igreja regularmente, mas Charlie sempre se recusava a ir com ela. Desta vez ele disse que sim. Isso acabou por ser a coisa certa no momento certo. Charlie finalmente havia sido infeliz por tempo suficiente e agora estava pronto para uma mudança. Alguém nesse edifício aqui foi infeliz por tempo bastante e está pronto para uma mudança? Veja, se você estivesse esperando que eu aparecesse e lhe desse uma palavra mágica sobre a sua vida aqui hoje, que transformasse todos os problemas ao seu redor... Desculpe-me, na verdade, às vezes, quando as pessoas tentam fazer isso, irrita-me. Deus faz muitos milagres, mas o maior milagre que Ele faz é mudar um ser humano. E isso acontece enquanto estudamos e conhecemos a Ele, e ficamos com Ele, e não paramos, e não desistimos, e observamos e vemos o que Deus pode fazer em nossa vida. Finalmente Ele estava pronto para a mudança. Alguém assistindo pela TV agora está pronto para uma mudança? Quando a oportunidade chegou no final do culto de receber a Jesus, Ele entregou a sua vida a Cristo. Você terá essa oportunidade daqui a 15 minutos. E alguns de vocês que ainda não tomaram a decisão de receberem a Cristo como seu Salvador, se você é Charlie, então hoje é o dia de Charlie ser salvo. Então Charlie juntou-se a muitas outras pessoas dizendo sim a Jesus. Gradualmente, ao longo dos anos, nós podemos simplesmente dizer a verdade. Gradualmente, ao longo dos anos, não da noite para o dia. Gradualmente, ao longo dos anos, Charlie aprendeu sobre o novo modo de pensar e a nova vida que Jesus oferecia. E ele mudou. Ele e Julie tiveram 2 filhos maravilhosos. Charlie ficou em seu emprego e foi promovido várias e várias vezes. Eu amo histórias com finais felizes. E você? Sabe, eu queria que toda a história terminasse assim, mas infelizmente nós sabemos que nem toda a história tem
um final como esse. Minha boca, humor e atitudes, uau! Ele certamente tem muito a ver com nossa vida, não é? Como seus pensamentos afetam sua visão da vida? Se você precisa de um progresso, o que você pode fazer? Primeiramente, creia. Como se fosse uma criancinha, você deve crer. Eu creio. E se você vai crer em algo, pode muito bem ser algo bom. Eu creio que algo de bom vai acontecer na minha vida. Esse é um bom lugar para começar. Eu creio que Deus tem um bom plano para a minha vida. Eu creio que o meu futuro vai ser muito melhor do que o meu passado foi. Eu creio, eu creio, eu creio. Diabo, você está me ouvindo? Eu creio. Amém? Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Então comece a pedir a Deus o que você quer e precisa. Você não tem por que não pede. Quando você vai a Deus em nome de Jesus, você está apresentando a Deus tudo que Jesus é e não o que você é. Nenhum de nós merece a ajuda de Deus. E isto é o que é tão maravilhoso sobre a nova vida em Cristo. Em Mateus 7, 7 e 8 diz: peça e você receberá. Busque e encontrará. Bate e a porta será aberta para você. Continue pedindo e você receberá. Continue batendo. Deus é seu amigo, quer atender às suas necessidades. Continue pedindo, 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 pedindo a Ele. E se você não está recebendo o que a Bíblia diz que você pode ter, então peça a Deus para lhe mostrar a verdade. Sim, E conhecerão a verdade libertará vocês. Você sabe o que eu digo o tempo todo? Não é a verdade sobre o Deus que libertará a mim? Assuma a responsabilidade pela sua vida. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Eu até mesmo posso ouvir: isto não é minha culpa. Certo? Tudo bem com isso. Isso não é sua culpa. Mais uma vez, se você unir-se a Deus e começar a fazer o que Deus mostra para fazer, é a única maneira de resolver o problema. Ninguém mais vai vir e consertar isso, somente Deus pode consertar. Ele não só vai fazer isso para você, Ele vai fazer isso com você e através de você. Amém? Passe mais tempo com Deus. Você diz: o que eu posso fazer quando passo tempo com Deus? Apenas faça alguma coisa. Você pode sentar-se e não fazer nada, você pode ler. E acima de tudo, converse com Ele honestamente. Não é tanto o que você faz quando passa tempo com Deus que é importante. O importante é que você sempre dê a Ele tempo. Estão me ouvindo? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Alguns de vocês, honestamente, se você se levantasse e gastasse 15 minutos todas as manhãs com Deus, sua vida mudaria tão radicalmente que seria inacreditável. Pare de tentar encaixar Deus em sua agenda e comece a organizar a sua agenda em torno de Deus. Salmo 91, aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá estável e descansará à sombra do Deus Todo-Poderoso, cujo poder nenhum inimigo pode enfrentar. Veja isso, olhe para isso. Aquele que habita, vive e permanece no lugar secreto do Altíssimo. Aquele que passa tempo com Deus regularmente. Aquele que reconhece que sua presença está com você e em você todo o tempo. Ele permanecerá estável. Você precisa de estabilidade emocional? Aí está como conseguir. Você sente que está prestes a enlouquecer? Vá para algum lugar, em um closet, pode ser num banheiro ou um lugar onde você fique sozinho por 2 minutos ou 3 minutos. Vá se trancar no banheiro da empresa se você sentir que está prestes a arrancar a cabeça de um colega de trabalho. E diga: Deus.
Ok, Joyce, respire. Deus, dê-me força, Senhor, para voltar lá e agir como você quer que eu haja, Senhor Jesus. Vamos, você tem que lutar por sua vida. Nós recebemos a carta mais linda de alguém na Rússia. E eu prego em todos esses países em sua própria língua e, portanto, eu quero dizer, eu não conheço os idiomas, mas eles são traduzidos. E então, eu falo em 93 idiomas, isso não é incrível? E, sabe, mesmo que a tradução seja boa, muitas vezes, aquilo que eu digo aqui ainda não faz muito sentido para eles. E assim, essa pessoa escreveu perguntando, por favor, você poderia dizer-me onde é o esconderijo? Eu só tenho um celeiro e uma cabana, sabe? Eu amo isso. Então, aquele que habita no lugar secreto. Era o closet. Ela disse, você pode me dizer onde é esse armário? Bem, você entendeu. Quer saber a palavra de Deus? Eu quero colocar uma escritura. Sabe, eu vou ter feito cerca de 10% dessa mensagem, mas acho que você está entendendo. Hebreus 4:12, vejamos essa escritura. Se reservarmos tempo para olhar essas coisas, elas são incríveis. Pois a palavra que Deus diz é viva e cheia de poder. Sabe, quero dizer, se você trabalhou o dia todo e você viajou para entrar aqui para se sentar com milhares de outras pessoas e ouvir uma mulher pregar para você, sabe por quê? Porque a palavra de Deus é viva e cheia de poder. Cada palavra de Deus é como uma cápsula de poder. Tem poder nela. É por isso que eu acreditei por anos e ainda acredito que enquanto a palavra é pregada, pessoas são curadas e preenchidas com o Espírito Santo. Quando Pedro estava pregando, as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Elas não tinham que parar e fazer certas orações. Enquanto a palavra estava sendo pregada, as pessoas eram curadas, eram cheias e eram tocadas e elas eram libertas. Os demônios tinham que fugir, porque a palavra de Deus é cheia de poder. E sabe, a Bíblia diz que nós devemos meditar na palavra de Deus, e outra maneira de olhar para isso é como mastigá-la. Porque meditar significa repassar mais e mais em sua mente e até mesmo murmurá-la e murmurá-la em silêncio. É como mastigar sua comida. Se você engolir sua comida inteira, você não obterá nenhuma nutrição dela. Mas quanto mais você a mastiga, mais ela quebra os seus nutrientes e mais ela entrará em seu corpo. Eu posso ler rapidamente o capítulo todos os dias, isso não significa nada para mim. Eu posso pensar, eu sou um bom cristão, sabe? Eu fiz a minha marquinha hoje, sabe? No meu calendário bíblico. Mas nada aconteceu comigo. Mas você pode pegar o Salmo 91, verso 1 e pode meditar sobre ele durante uma semana inteira. E de repente algo cairá da sua cabeça para o seu espírito. E o que você aprende é, sempre que eu estiver com problemas, vou correr para Deus. Porque Ele é o único que me manterá estável. Pois a palavra de Deus é viva e cheia de poder. Ela é ativa, operante, energizante e eficaz. Você sabe que a palavra de Deus está operando em você agora mesmo? É mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma do espírito imortal, juntas e medulas. A palavra de Deus é suficientemente afiada para entrar em nossas vidas e dividir todos os motivos e nos mostrar exatamente o que é certo e o que é errado e o que fazer em todas as situações. Você nunca terá um único problema em que Deus não guiará você se você realmente escutá-lo. Não seja como mulher para quem Deus falou tudo o que Ele estava contando a todas as outras. A diferença é que elas fizeram e ela não fez. Tudo o que Ele disser para você, faça-o.
João 2,5. Eles queriam um milagre e a mãe de Jesus disse para o povo: faça tudo o que ele disser. Que fórmula simples para uma vida bem-sucedida. O que for que Jesus pedir para fazer, faça. Se você concorda ou não, faça. Se é bom ou não, faça. Se você acha que é uma boa ideia ou não, faça. Mesmo que não faça qualquer sentido para você, faça. Cho con treo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học, con về dập bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Desfrutar a vida começa com uma escolha. A primeira escolha é a gente acreditar que todas as coisas que nos aconteceram podem se converter para o bem. Não importa o que sejam, todas as coisas que nos aconteceram, coisas ruins, coisas desagradáveis, coisas injustas, coisas más, podem cooperar para o bem daqueles que, número 1, amam a Deus e, número 2, são chamadas de acordo com seu propósito. E deixe-me simplificar isso para você. Quem ama a Deus e quem está disposto a fazer o que Ele diz para fazer. Eu nunca vou esquecer uma mulher que assistiu a uma conferência que fiz há muitos anos atrás. Aconteceu ser uma conferência de mulheres e naquela conferência algumas senhoras estavam sentadas numa mesa redonda no grande salão de banquetes e então tínhamos 3, 4 reuniões e no final a senhora veio até mim e ela disse: eu descobri qual é o meu problema nesse final de semana.